Fala galera dos Geeks, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica de filme, o filme Rede do Ódio, recém-lançado na Netflix, um filme de 2020, mas que logo ganhou a atenção do público e se tornou o top 10, está entre os 10 mais assistidos da Netflix, atualmente ocupando a 8ª posição. O filme chama atenção principalmente para o seu tema polêmico, ele fala de fake news, fala de rede de ódio, que é criada para denegrir a imagem de uma pessoa ou de uma empresa. Fato bem próximo nosso, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Temos diversos casos, diversas histórias que se comparam ao que é tratado no filme. Inclusive, esse é um fato muito polêmico que fez com que o filme atrasasse a sua estreia, porque em 2019, na Polônia, um prefeito chamado Paweł foi assassinado durante um evento de caridade, incitado por um grupo extremista que criou uma rede de ódio, uma rede de fake news na internet para denegrir a imagem desse político. E coincidentemente, o filme Rede do Ódio trazia um personagem com o mesmo nome, Paweł. Então foi preciso fazer algumas alterações, fazer algumas mudanças para que se distanciasse um pouco dessa realidade e evitasse dar mais atenção e mais força a esses grupos de ódio. O filme é um filme de 2020, dirigido por Jan Komasa. Jan Komasa é um diretor polonês muito bem conhecido. O filme também é um filme polonês. Ele é muito conhecido na Polônia, mas também conhecido no mercado de cinema mundial. Ele concorreu como melhor filme estrangeiro agora em 2020 com o filme Boże. Não ganhou, mas estava lá indicado pela academia. Então já é um diretor consagrado que traz mais essa obra de sucesso e que tem sido o hype do momento, tem sido comentado, discutido por todo mundo. O filme conta a história de Tomek, vivido por Maciej Moziambuski. Ele é um jovem polonês que estuda Direito na Faculdade de Varsóvia até ser descoberto um plágio no seu trabalho acadêmico, fato que leva à sua expulsão da faculdade. E isso faz com que ele esconda esse fato, tanto dos amigos, quanto também de uma família que ele conhece desde a infância e mantém seus estudos, e por quem ele também esconde uma paixão platônica pela Gabi. Gabi é uma amiga de infância que eles se distanciaram e ele tenta essa reaproximação, sempre com muita resistência da família e também da Gabi, que tenta evitar esse amigo de infância que eles acham estranho e um pouco suspeito. Mas Tomek é muito ambicioso, ele tenta de qualquer forma chamar a atenção dessa família e ele começa com alguns atos até ilícitos. Ele implanta uma escuta num jantar quando ele vai lá com a família para poder ouvir depois o que a família fala dele, qual a impressão que a família tem sobre ele. E isso acaba mexendo muito, porque a família, quando ele vai embora, acaba satirizando o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, e mesmo ainda sem saber que ele tinha sido expulso da universidade. Como ele foi expulso da universidade, ele é obrigado a deixar também o dormitório da universidade e tentar um novo lugar para morar. Logo ele se oferece para morar com um grupo de amigas em um apartamento no centro da cidade, com um custo alto, sendo que ele não tem condição nenhuma de manter, já que ele não tem um emprego, não estuda na universidade. Então ele faz uma garantia, ele dá uma garantia para essas meninas que ele vai pagar no próximo final de semana e nisso ele sai em busca de um emprego. Enquanto ele busca um emprego, ele faz um desafio para uma empresa de relações públicas para que eles façam o teste contratando e veja se ele realmente pode render ou não. Então esse teste é aceito pelo seu jeito ambicioso, seu jeito provocativo de ser, e ele é contratado por essa empresa de relações públicas que tem como missão principal destruir a imagem de pessoas, de políticos e também de empresas. E o seu primeiro trabalho é destruir a imagem de uma youtuber muito conhecida na rede por trazer um pouco do lado fitness, alimentação, enfim. Ela traz um composto lá que ela toma, que diz ela que ajuda no emagrecimento, ajuda no lado fitness, ajuda na saúde. Então, Tomek ele precisa criar fake news para conseguir derrubar essa garota da internet, a pedido de um cliente que é concorrente e ela vem atrapalhando as vendas desse concorrente. Logo, com perfis fakes, ele cria uma rede na internet falando mal sobre o produto da menina, dizendo que causa como sequela, como consequência, como danos, a mão amarela. Ele fica até inclusive sendo chamado ironicamente por um amigo de trabalho como mão amarela, porque ele cria essa rede de mentiras na internet que acaba sendo bem sucedida e realmente derruba a menina, acaba tirando a força da menina e ela começa a ser criticada e sai realmente da internet, o que dá mais força para esse cliente dele e também para ele,
que ele acaba ganhando a confiança da Beata. A Beata é a dona dessa empresa de relações públicas que gosta muito do trabalho dele e logo propõe um novo desafio. Będzie premia. Dobra robota. Znajdź mi jego czułe punkty. E esse novo desafio é denegrir a imagem de um político que quer ser prefeito da cidade. Então logo é entregue esse caso a ele e ele começa a pesquisar esse político e descobre que o político é amigo muito próximo da sua família, a família que banca seus estudos, os pais da Gabi. Logo ele tenta essa reaproximação, tenta impressionar a família, mas também a família acaba descobrindo que ele foi expulso da faculdade, que ele foi expulso da universidade. Ele conta esse segredo para Gabi em um momento de loucura dos dois, os dois usando droga, então ele acaba contando esse segredo para Gabi e a Gabi conta para os seus pais. Isso faz com que eles se separem realmente e criem uma distância maior entre ele e a Gabi e entre ele e a família. E aos poucos ele quer conseguir reconquistar essa confiança da família e principalmente a atenção da Gabi. E para isso o que ele faz? Ele se aproxima do candidato político, que é denegrido na internet por sua opção sexual, então ele acaba criando uma armadilha, uma cilada para esse político, que acaba denegrindo ainda mais a imagem dele e aproximando o Powell desse político. Então os dois criam uma relação muito forte e isso traz a confiança também da família de volta, já que a família apoia esse político, eles são bem próximos do político. Então isso faz com que eles se aproximem novamente. Do nas, potrzebujemy młodych ludzi. Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie. Mas a missão, a ambição de Tomek é ainda maior. Ele precisa cumprir o trabalho, ele precisa denegrir a imagem desse político para o candidato adversário conseguir ganhar mais força, já que esse candidato que ele precisa denegrir a imagem é muito forte, ele é muito forte pelo seu populacionismo, ele defende refugiados, ele é contra os grupos extremistas da Polônia, né, os nacionalistas. Então isso é mostrado também no filme, alguns embates entre as duas partes, os dois extremos, né, os dois polos. Essa polarização que existe hoje no Brasil, existe no mundo, é mostrado ali também, um grupo mais nacionalista e um grupo mais liberal. Então isso acaba fazendo com que crie esses embates e isso vai levando o filme. E alimentado por isso, ele tenta derrubar a imagem desse político. Faz o quê? Começa a incitar um nacionalista, um extremista, a criar um plano e destruir de forma muito cruel, inclusive levando perigo à vida desse candidato e das pessoas que o cercam. E esse plano é colocado em execução. Um plano muito grande, um plano ambicioso e que faz com que o Tomek ultrapasse todos os limites possíveis, deixando a sua ambição passar à frente, inclusive ele confrontando o cliente, confrontando a Beata também. Isso traz consequências para ele, mas ele vai ganhando força. Ele vai ganhando força e vai fazendo com que seu plano seja cada vez mais alinhado e cada vez melhor elaborado, mas elaborado para o mal. Ele esquece, ele deixa de lado toda a sua humanidade para conseguir colocar o seu plano em execução, para conseguir fazer com que seu plano seja bem sucedido para o lado do mal, como foi proposto para ele. Mas isso acaba tomando proporções ainda maiores, proporções gigantescas, que vão trazer consequências tanto para a família, tanto para ele, como também para as pessoas que ele é envolvido. Então é um filme que traz esse lado muito polêmico, é um filme que acaba te prendendo, apesar de ele ter uma longa duração, ter mais de 2 horas de filme, ele acaba te prendendo justamente por ser um tema atual e um tema polêmico, a questão da fake news, das redes de ódios que são criadas na internet para poder denegrir a imagem de alguém, para poder denegrir a imagem de um político. E isso a gente vive bastante no Brasil, como também em outros lugares do mundo. Um filme com teor crítico muito forte e um filme que vem chamando a atenção até pelo que a gente compartilha, aquilo que a gente publica na internet também e as consequências extremas que isso pode levar. Como eu já citei no começo, um político na Polônia, o Powell, foi assassinado devido a uma rede de ódios, uma rede de fake news que foi criada contra ele e ele acabou sendo assassinado. Por quê? Porque isso acabou alimentando grupos, acabou alimentando pessoas que realmente têm esse lado extremista e acabou sendo alimentado e dando ainda mais força, mais razão, fazendo com que aquele absurdo que ele acredita se torne realidade. Então isso faz com que a gente precise refletir e pensar realmente aquilo que a gente compartilha, se aquilo é benéfico, se aquilo é verdadeiro. E hoje existem polêmicas, ferramentas na internet, tanto de Twitter, Instagram, postagens que estão sendo retiradas do ar por trazer uma rede de fake news. E isso traz até um questionamento
quanto à liberdade de expressão e à liberdade de pensamento. É claro que é uma discussão bastante complexa, mas que esse filme ajuda a elucidar e também esclarecer e ilustrar um pouco sobre esse mundo, sobre esse panorama que a gente vive hoje nas redes e um mundo conectado, né? E isso acaba tomando proporções ainda maiores quando o fato é criado na internet, principalmente contra pessoas conhecidas, figuras públicas. Então é um filme que vale muito a pena assistir, um filme que traz esse lado crítico, é muito bem levado também pelo diretor, tem um enredo redondo, tem alguns probleminhas de roteiro ali, mas entrega um resultado muito legal, um resultado muito positivo, com atuações também muito boas, principalmente do jovem Tomek, né, que é vivido pelo Maciej Moziambirsky. Ele faz magistralmente o personagem, ele incorpora o personagem, você acaba criando uma certa raiva dele. Em alguns momentos no começo você cria pena, depois raiva, então alterna esses sentimentos graças à sua atuação, boa sua atuação de se destacar. Então é um filme que vale a indicação, vale que você assista, reflita e também questione o que você está compartilhando, o que você está colocando na rede, o que você está trazendo para as pessoas que te seguem. Então se você já assistiu o filme, então se você tem um comentário sobre o filme, sobre esse questionamento que traz o filme, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião sobre o filme, sobre também essa questão de fake news comparada à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. É permitido, você pode falar realmente o que você quiser, você precisa ter essa liberdade de pensamento, mesmo que aquilo extrapole um pouco o bom senso, extrapole um pouco o bem comum? É um questionamento que eu faço e deixo aqui embaixo para você também comentar. E aproveito também para pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho de notificações e nos seguir nas redes sociais, @osgeeks, ou acessar o nosso site, sitedosgeeks.com. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!